A história da criação, lá em Gênesis, é uma daquelas que todo mundo acha que conhece, né? Mas e se por trás da história que a gente aprendeu existisse uma linguagem secreta, um código, uma camada de significado que a grande maioria de nós nunca percebeu? É exatamente isso que vamos explorar aqui. Decifrar os segredos místicos que estão escondidos bem na nossa frente. A ideia aqui é ir além da leitura tradicional. E se Gênesis não for só uma história sobre o que aconteceu lá atrás, mas for, na verdade, uma espécie de manual cósmico, um guia sobre a natureza da realidade, sobre o poder da escolha e sobre todo o nosso potencial como seres humanos? Beleza, então. Para começar a decifrar esse código, a primeira chave, a primeira grande pista é um número. O número que aparece o tempo todo, de novo e de novo. O número 7. Sabe, na tradição mística, o 7 não é só um número qualquer. Ele é visto como uma assinatura divina. Ele representa a santidade, a manifestação de Deus aqui no mundo físico. É basicamente um sinal piscando que diz, ei, presta atenção, algo com um significado espiritual muito profundo está acontecendo aqui. E a frequência com que ele aparece é impressionante. Pensa só, o primeiro versículo da Torá tem exatamente 7 palavras. As festas sagradas, como Sukkot e Pesach, duram 7 dias. A Menorá tem 7 lâmpadas, 7 nações. Olha, até a própria Torá, para alguns sábios, é formada por 7 livros. O padrão é claro demais para ser coincidência. Agora, o 7 supremo, o ponto alto de tudo isso é o Shabat, o 7º dia. A tradução literal é ele descansou. Mas olha, esquece a ideia de cansaço, tá? Como a gente vai ver, esse descanso não tem nada a ver com estar fadigado. É um conceito muito, mas muito mais profundo e, surpreendentemente, até matemático. E para a gente entender essa matemática, a gente precisa de uma ferramenta da mística judaica chamada gemátria. A lógica é simples. Cada letra em hebraico corresponde a um número. E a palavra Torá, que significa o ensinamento divino, quando a gente soma o valor das suas letras, dá 611. Guarda bem esse número aí. Certo. Agora, a gente pega esse 611 e adiciona os valores de 2 nomes muito importantes de Deus. Primeiro, YHWH, o tetragrama, ele representa a conexão de Deus com o mundo espiritual lá em cima e vale 26. Depois, a gente pega Adonai, que representa a manifestação de Deus aqui na nossa realidade e que vale 65. Então, o que a gente tem no final das contas? A gente tem a Torá, mais a conexão de Deus com o espiritual e mais a conexão dele com o físico. 611 mais 26 mais 65, isso dá um total de 702. E é agora que vem a grande sacada. Sabe qual outra palavra em hebraico soma exatamente 702? Shabat. A própria palavra Shabat. Então, o que isso significa? Que o Shabat não é só um dia de descanso. Ele é literalmente a equação matemática que conecta o céu e a terra através dos ensinamentos da Torá. É incrível, né? E o Zohar, que é o livro mais importante da Cabala, vai ainda mais fundo nisso. Ele diz que o tal descanso de Deus é, na verdade, um código profético. Aponta para um futuro, a era messiânica, um tempo em que essa divisão que a gente vê entre o mundo físico e o espiritual vai simplesmente desaparecer. Os dois vão se tornar uma coisa só. E o Shabat é como um ensaio, uma provinha que a gente tem toda semana dessa realidade unificada. Certo. Agora que falamos do código do tempo, vamos mudar o foco para o código da nossa própria criação. Porque as palavras que a Torá usa para descrever como a humanidade foi formada, nossa, elas são de uma precisão absurda e tão cheias de significados ocultos. Presta atenção nisso aqui. Quando a Torá diz que Deus formou o homem, a palavra em hebraico é Yitzar. Só que ela é escrita de um jeito único, que não se repete em nenhum outro lugar, com 2 letras Yud. Parece um detalhezinho, né? Mas não é um erro, é uma pista, e uma pista muito importante. Esses 2 Yuds estão ali para nos mostrar as 2 inclinações. Os 2 Yetzers que foram colocados dentro de nós desde o comecinho. Um é o Yetzer Hatov, a nossa inclinação para o bem. O outro é o Yetzer Hará. Muita gente traduz como a inclinação para o mal, mas na visão mística é bem mais complexo. Pense nele como o nosso motor. É a ambição, a criatividade, a vontade de fazer, de construir. Sem essa energia, a gente não sairia do lugar. E aquela famosa parte do pó da terra? Bom, a leitura mística diz que isso também não é literal. A palavra em hebraico para pó é afar.
E ela está conectada com a ideia de tempo, de finitude. Então, ser criado do pó significa que a nossa existência física está amarrada, está limitada pelo tempo. E tudo isso nos leva direto para o coração do drama lá no Jardim do Éden, as duas árvores. E é aqui que a história nos joga um paradoxo, um quebra-cabeça que nos obriga a pensar de um jeito totalmente diferente. Um jeito que, por incrível que pareça, lembra um pouco a física quântica. De um lado, a gente tem a árvore da vida, que dá a imortalidade. Do outro, a árvore do conhecimento, que traz a mortalidade. As duas estavam lá, disponíveis. Mas, peraí, tem algo que não fecha nessa conta. Isso levanta uma pergunta que não quer calar. Pensa bem, se Adão já foi criado imortal, para que ele precisaria da árvore da vida? E se ele foi criado mortal, como é que a outra árvore poderia torná-lo mortal? Parece que o texto se contradiz, a não ser, claro, que a gente esteja fazendo a pergunta errada. E aqui entra a física quântica. Lá, existe uma coisa chamada princípio da incerteza. Basicamente, ele diz que uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, numa espécie de limbo de possibilidades. O estado dela só se torna real, definido, no momento em que ela é observada ou medida. Agora, e se a gente aplicasse essa ideia a Adão? E se o estado dele no jardim também fosse indefinido? Nem mortal, nem imortal, mas sim um ser de puro potencial. A realidade dele não estava escrita na pedra. Ela seria definida, seria colapsada em um estado ou outro pelo ato da sua própria escolha. Aí fica outra pergunta, né? Se o jardim era perfeito, o que o ser humano estava fazendo lá? Qual era a sua função? A resposta está escondida no primeiro mandamento dado a Adão. E um spoiler, não tinha nada a ver com jardinagem. O comando era para trabalhar e guardar o jardim. Mas isso, claro, também é um código. De acordo com o Zohar, trabalhar significa cumprir os mandamentos positivos, as coisas que se deve fazer. E guardar se refere aos mandamentos negativos, as coisas que se deve evitar. A missão de Adão era trazer a ordem do mundo espiritual para o mundo físico. E essa estrutura cósmica toda se reflete também na relação mais íntima que existe, a união entre homem e mulher. E mais uma vez, o código está escondido nas próprias palavras em hebraico usadas para descrevê-los. Olha só que incrível! Em hebraico, homem é ish e mulher é isha. As palavras são quase iguais. A única diferença é que ish tem a letra yud e isha tem a letra rei. Se a gente junta essas duas letras, yud e rei, a gente forma Yah, que é um dos nomes de Deus. Agora, o que acontece se a gente tira a presença divina da relação? O que sobra nas duas palavras são as letras que formam a palavra Esh, que em hebraico significa fogo. Um fogo que consome. E a gemátria confirma isso de novo. O valor numérico de Hashem, outro nome para Deus, é 26. O valor de Shavá, que é Eva, é 19. E 26 mais 19 dá 45. E 45 é exatamente o valor da palavra Adam, o ser humano. Ou seja, o ser humano completo não é só o homem ou só a mulher. É a união do masculino do feminino e da presença divina. Certo. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque essa história toda não é só sobre algo que aconteceu num passado distante. Ela é um modelo para a escolha mais fundamental que todo mundo enfrenta, todos os dias. Tanto que, milhares de anos depois, lá no livro de Deuteronômio, a mesma escolha aparece de novo, com todas as letras. Eu coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha o detalhe, o texto não diz só para evitar a morte, ele dá uma ordem ativa, portanto, escolhe a vida. Isso nos traz de volta ao ponto de partida. A história do Gênesis lida dessa forma não é sobre uma falha do passado, é sobre um potencial imenso que existe no presente. Aquela escolha quântica que Adão enfrentou, naquele estado indefinido, é a mesma escolha que se apresenta para nós a cada momento. Então a pergunta que fica é, sabendo que a escolha é o que define a realidade, qual realidade será que a gente vai escolher criar hoje?